E a adrenalina deixou dormir depois dessa madrugada espetacular que vivemos, presidente. Bom dia. Bom dia, Vitória. Eu não dormi porque eu fiquei acompanhando a votação, né? Até realmente a certeza da volta do Trump ao governo. Fato que, particularmente, entendo para todas as pessoas de bem no mundo todo, foi excepcional. Presidente, aliás, uma madrugada vitoriosa e uma manhã que começa a mostrar o que temos pela frente. Nós temos agora um Trump com a vitória da Câmara, com a vitória no Senado. Um Trump chega com uma força que ele vai experimentar pela primeira vez. E é uma pergunta que eu faria para o Trump e faço para o senhor, presidente. O que pode e deve ter sido aprendido, o que se aprendeu no primeiro mandato e que poderá ser novo agora numa chegada de Trump à Casa Branca e já torcendo pela volta do senhor para o Palácio do Planalto, presidente? Olha, os informes que eu tenho, né, é que houve uma corrida, aumento da população idosa indo votar nos Estados Unidos. A comunidade negra também, uma parte considerável, entendeu que ficar em cima do discurso da esquerda, do vitimismo, as pautas ditas identitárias, não leva a lugar nenhum. Ou melhor, leva todo mundo a uma situação difícil econômica. Também aprendemos, lá se aprendeu, e aqui também, entendo eu, grande parte da população entende, de que quem quer a prosperidade não pode ficar esperando do Estado. Quem faz a prosperidade, quem faz a tua vida é você. Tá? É você, não vai ser, até porque para o Estado te dar alguma coisa, ele vai ter que tirar de alguém. E se o Estado tira 10, ele dá 8. 2 ou mais vão para outras áreas que não são racionais, né? Vai para a corrupção, vai para o desgaste, vai para a manutenção da máquina pública. E com o Trump voltando, o que ficou na memória do povo lá, a política do Trump, por exemplo, foi a redução da carga tributária. Ele fez isso. Eu acompanho muito os 2 anos finais dele, porque eu era presidente aqui no Brasil. Pode ter certeza que, em parte, inspirado nele, botamos essa política para valer no Brasil da redução da carga tributária. E, é claro, botamos lá embaixo, ou melhor, zeramos impostos federais de combustíveis, zeramos impostos de importação de muita coisa também, em especial produtos de saúde. Ou seja, e passamos a arrecadar mais. O Trump pegou isso lá atrás. Entendemos aqui que você não... Isso, a frase não é minha, deixar bem claro, que você não combate, você não diminui a pobreza atacando quem tem recurso. Temos uma experiência de 2 décadas aproximadamente na França, onde o presidente da época resolveu taxar a grande fortuna. O pessoal que tinha dinheiro levou seu capital para a Rússia. E a França teve que voltar a acabar com esse imposto na grande fortuna, porque a França economicamente, iria para o espaço. E nós, acompanhando isso, vendo a história do mundo, tendo, por exemplo, ministros competentes ao nosso lado, nós vencemos um período difícil no Brasil, que foi a pandemia, foi a guerra da Ucrânia, foi a maior crise hídrica da história do Brasil que nós vivemos, além daquela barbaridade, né, daquela catástrofe de Brumadinho. Sim. Ou seja, temos uma memória, o povo também tem uma memória do que foi o nosso governo. Mas, Agora há pouco tive a notícia que o dólar ultrapassou a casa dos R$ 6. Olha, isso daí não é de uma hora para outra que esse aumento da temperatura do paciente acontece. O paciente vai sendo ignorado, tá? Não se trata a origem do problema, e daí descamba no preço do dólar. Preço de Bitcoin, o valor do Bitcoin, entre outras coisas. Aí, o governo que agora você pode ver, eu estava acompanhando, né, porque a gente conversa com muita gente, tem informações também, o governo tem que fazer um corte que acima de 50 bilhões para você trazer a normalidade. Corte da onde? O governo tem 3 alternativas pela frente, Vitória. Acredita se quiser, Vitória. Um ajuste nos programas sociais, ou seja, mexer no Bolsa Família e no BPC, ou ele mexe no percentual de reajuste do salário mínimo, ou seja, a inflação está aí.
nos produtos alimentícios. Ele vai ter que mexer no índice de reajuste do salário mínimo. Ou então uma outra opção, que todas são salgadas, e digo mais, não pergunte para mim o que eu faria, porque não teria chegado a esse nível, porque eu botei o ministro da Fazenda, convidei, ele aceitou, o Paulo Guedes, que vinha tomando providência para que isso não acontecesse. A terceira, desvinculação da saúde e educação. Pessoal, os professores têm na memória que nós demos o maior reajuste da história da educação para os professores, 33%. A mesma coisa também para os enfermeiros, que depois o governo Lula, né, vai na justiça com seus amigos e bloqueia tudo isso aí. Ou seja, o Brasil está entrando numa situação crítica, de muita tristeza, muito choro e ranger de dentes. Para quem acreditou lá atrás, que o cara ia dar picanha para todo mundo. Depois passou para abóbora, depois passou para alface, agora está na chicória, eu lamento. Exato. Para quem acreditou nisso daí. E a verdade vem. E a economia, Petróleo, não perdoa. Não perdoa. E você pode ver, o Milei está tirando a Argentina do buraco econômico. Medidas salgadas iniciais. Quem, porventura, assumir o governo em 27, eu espero que seja alguém de direita, alguém conservador, porque a questão identitária, né, são as pautas de costumes, de família, de religião, elas são importantes também. Eu sei que você não vive, né, materialmente disso, mas você sofre quando um parente teu, um filho em especial, é pescado por essa pauta identitária. Não podemos continuar com essa historinha que o PT faz, que uma criança de 6 anos de idade pode trocar de sexo. Pelo amor de Deus! Que falta de consideração com uma criança. E eu sempre digo, temos que buscar saber onde começa isso tudo. Essa desgraça de destruição da família começou com o decreto do Lula em 2009. É o PNDH3. Eu sempre digo, né, vereadores que assumiram agora, que vão assumir agora, pegue esse decreto, PNDH3 de 2009, e leia, ele tem mais de 100 páginas, para você saber quais são as metas do PT. Quando você mostra para a sua comunidade, para a sua cidade pequena, em Nhoaque, por exemplo, a cidade pequena lá de Mato Grosso do Sul, eu cito porque eu morei lá por 3 anos. Eu acredito que lá não tenha mais que 3 mil eleitores. Acredito que não tenha mais de 3 mil eleitores. Para você saber a desgraça que um voto mal dado faz. Não acredite quem te promete o paraíso. Pode acreditar quem é jovem, 18, 19 anos, 17 anos, está namorando, está apaixonadíssimo, né, um pelo outro, e ali um troca juros de amor, mora até debaixo da ponte. Isso não é uma realidade. A verdade vem, esse glamour todo, com o tempo, ele fica um pouco para trás. A família é uma coisa séria. A família é aquele grupo de pessoas, né, que vivem ali, convivem, e que, num momento difícil, um busca se escorar no outro. Aí entra o PT, falando barbaridades sobre família, falando sobre seu filho, de menino de 6 anos de idade, que pode mudar de sexo, que é doutrinado em sala de aula. Há pouco tempo a gente reclamava da doutrinação em universidade. Está na escola fundamental. Então, esse voto é importante. Você não pode dar um voto para alguém que está vinculado ao partido de esquerda, que pregam, né, que tem documentos para destruir a tua família. Essa pauta pesou nos Estados Unidos. A gente conhece o Trump, convivi 2 anos, ele lá, eu cá, na presidência da República, trocamos muitas informações, muitas ideias, passamos maus momentos juntos, como ele pegou o final da Covid, eu peguei o meio, né? O final ele enquanto presidente, o meio enquanto presidente aqui, e quanto a esquerda usou isso contra a gente. Exato. A verdade vem vindo à tona. Hoje nós estamos ainda preocupados em falar, em discutir vacina, em falar em voto eletrônico, isso para dar cadeia, a que ponto nós chegamos. Mas eu entendo que o que aconteceu no dia de ontem, a volta do Trump agora em janeiro, nós vamos ter um reflexo positivo muito grande aqui no Brasil. Presidente, aliás, era a minha pergunta para o senhor agora. Quais serão as consequências para o Brasil, em especial a proximidade de Trump com Elon Musk? O que vem para nós a partir dessa vitória, presidente?
Olha, o Elon Musk sofreu na tua família essa questão da pauta identitária, né? Sexo de filhos, tá? Você nasceu assim, mas você não é dessa forma. O Elon Musk entrou na campanha do Trump. Geralmente os bilionários ou ficam isentos ou apoiam os democratas, que é o pessoal de esquerda, socialista, gente já com espírito de comunismo no meio deles, tá certo? Isso então esse acordar dessa elite bilionária foi muito bem-vinda, porque eles entendem o quê? Olha, como está indo o meu país, não vai dar certo com essa política. Quem é a Kamala? A Kamala, que veio candidata lá, a gente faz comparações, né, muito parecida com a Dilma Rousseff. É uma pessoa que tem um discurso raso, aquele discurso de buscar ganhar simpatias de todo mundo, mas de prática, de solução, não tem absolutamente nada. Se não tiver o pessoal trabalhando, produzindo, empreendendo, não tem geração de impostos, não tem Bolsa Família. Eu perguntaria ao pessoal de esquerda, né, quanto vale o Bolsa Família em Cuba, que é um país paupérrimo? Não tem valor nenhum. Ou você trabalha para ganhar um salário mínimo, em média, $25, que dá aí R$ 160 por mês, 150 aproximadamente, ou você não come. Mas, mesmo você trabalhando, você tem um cartão de supermercado lá. Você pode comprar um número limitado de ovos por mês. Você pode ter uma galinha por mês na tua cesta básica. Ou seja, Cuba era um país próspero. E Fidel Castro tomou o país em 59. Eu tinha 4 anos de idade. Olha como é que está hoje. O nosso país, pode virar Cuba. Se nós não tomarmos cuidado, não nos informarmos, onde eu sempre digo, né, que a Bíblia é a caixinha de ferramenta do ser humano. Deixo claro que sou cristão, não sou padre nem pastor, mas admiro padres e pastores. A grande maioria esmagadora são pessoas de bem no Brasil. Está escrito na Bíblia lá, por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Se nós não tomarmos conhecimento de como as coisas são, você vai pagar um preço alto dessa tua negligência. Disse no começo, a população mais idosa compareceu mais nos Estados Unidos. Você pode ver, o TSE aqui, interferindo nas nossas eleições, fez uma campanha para jovens de 16, 17 anos tirar o título de eleitor em 2022. Não fez campanha para o idoso reavivar o seu título de eleitor e comparecer às sessões. Fez para o mais jovem, por quê? Porque o mais jovem, 70%, 80%, vota na esquerda. Se 4,5 milhões de jovens tiraram o título, é só você botar 70%, 80%, a diferença, né? 70%, 80% votou na esquerda. O restante, 20% ou 30%, votou na direita. Ou seja, 1,5 milhão de votos, quase 2 milhões de votos, só nesse trabalho do TSE, serviu para levar o jovem a votar, mas votar erradamente. Não é porque eu sou de direita, votar em mim está certo. Eu quero que você vote na esquerda, desde que você tenha conhecimento do que você está fazendo, do que você está ganhando, votando nos candidatos de esquerda. Compare, que eu falo em comparações, compare os meus ministros com o ministro atual de Lula. Dá para comparar Haddad com Paulo Guedes? Dá para comparar Damares nos direitos humanos com aquele ministro que foi demitido agora por ser acusado aí de certas coisas que não poderia fazer? Dá para comparar o astronauta Marcos Pontes com quem está agora nas Minas e Energia? Dá para comparar o Tarcísio na infraestrutura com o atual ministro que está lá, que eu não vou falar o nome dele, mas vocês têm como comparar. Se vocês não sabem, procura saber quem que é. Dá para comparar 23 ministros meus com 39 de Lula? Dá para comparar a formação de Lula com a minha formação? Alguém pode não gostar de mim, mas você não pode negar a comparação. Eu sempre fui aquele que usou o jogo 32, falando a verdade para a população. Esse não fala nada. Eu quero saber como ele vai se livrar agora desse dólar que ultrapassou a barreira dos R$100 e pode, né, ter uma progressão geométrica, o percentual de desvalorização do dólar. Que alguém da esquerda vai falar, o pobre não come dólar. Eu sei que o pobre não come dólar, nem vive de dólar. Mas muita coisa é vinculado ao dólar. Por exemplo, preços de combustíveis. Se ele não repassar o reajuste, eu estava no ritmo descendente.
o preço do combustível. E pela segurança junto ao mercado, os juros a longo prazo estavam caindo. Agora não, vai ter que repassar. Presidente, aliás, o dólar 6,12. Agora dá para imaginar que a consequência virá rapidamente, hein, presidente? Nós tínhamos, inclusive, né, quando veio a metade da época da pandemia e a guerra lá fora, não só o combustível, o dólar também disparou no mundo todo. E aí, a esquerdada de plantão, a Gleisi Hoffmann, eu posso falar o nome, tá? A Tebet, o Haddad, o próprio Lula, falaram barbaridade, incompetência do governo. Jair Bolsonaro, incompetente, não dá uma garantia ao mercado. Está aí a resposta agora. Não houve nenhuma catástrofe no mundo, não está tendo. A guerra continua, mas os efeitos já estão menos sentidos no momento. A pandemia não existe mais, não temos uma crise hídrica e o dólar foi para o espaço. O que está acontecendo com o atual governo? Repito aqui, vocês vão ter que ajustar suas contas. Vão mexer no percentual do Bolsa Família, no percentual do salário mínimo e do BPC. Vocês vão desvincular a saúde e a educação sem dar reajuste para professores. O que vocês vão fazer? Vão diminuir o valor do Bolsa Família? Vão mexer nos preços sociais? Vão fazer o quê? O Brasil vai explodir. Vai ter que tomar medida, mas não basta tomar uma medida. O mercado tem que ter confiança em vocês. Vocês lembram, há pouco tempo, eu estava na presidência, o Lula tinha deixado Curitiba, ele falou, se o Bolsonaro agradou o mercado, eu vou desagradar o mercado. Está desagradando, Lula. Qual a consequência? Quando o dólar vai para cima, muitos insumos para o agro aqui no Brasil é cotado em dólar. O pessoal do agro vai ter que repassar esse dinheiro ou não vai plantar. O agro repassa ou não planta. Se repassar, sobe mais o preço dos alimentos. Tá? Se ele resolver não plantar por falta de produto, sobe o preço do mantimento na ponta dali, o que, vai acontecer? Está aí, a tempestade perfeita tá aí. E não é por questões externas. Não tem um fato novo no mundo acontecendo, tá certo? Não temos uma pandemia, não temos uma catástrofe. Vai ter que tomar providência. E quanto mais demora, pior é. Igual aquela pessoa que está doente e resolve procurar o médico quando desmaia. Não tem mais condições de fazer mais nada, nem de andar. Daí vai para o hospital, cheio de problemas, talvez algumas doenças como metástase. Daí tem que marcar o enterro. E o Brasil está aí. Eu estou falando com fatos, com dados concretos. Eu vi agora há pouco, como eu falo em agro, até passei para a minha rede, né? Uma matéria que está na capa do jornal Estado de São Paulo, a manchete mais importante. Impulsionado por voto rural, Trump volta à Casa Branca. Ou seja, o Lula diz que o agro é fascista. O Lula fez o MST voltar a todo vapor, invasões de terra. Imagine você que tem uma fazenda, uma chácara que produz alguma coisa, convivendo com esse risco, né, do MST invadir sua propriedade. E o PT também, ele relativizou a propriedade privada. Mesmo após uma reintegração de posse, que leva em média 10 anos, tem agora que passar por uma comissão para saber se a terra vai ser reintegrada àquele velho dono ou não. Eu duvido hoje em dia, se alguém joga na Mega Sena, né? Eu não sei se alguém ganhou na Mega Sena aí um dia de ontem, ninguém ganhou. Estava 100 e poucos milhões de reais. Ele fosse comprar uma fazenda de 50 milhões, não ia comprar. Ou ele ia melhorar a sua fazenda comprando mais maquinário, não vai comprar. O preço dos grãos caiu assustadoramente com esse governo. E veio com isso, apesar de que o preço do grão, apesar de cair o preço da arroba, aumenta no supermercado e aumenta no açougue. Isso tudo é insegurança. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu cheguei no final de 22, fiquei 3 meses lá. O que eu vi de gente, né, lá na Flórida, comprando casas, uma casa média lá, $900 mil. Hoje em dia está 5 milhões e meio de reais. Tá certo?
comprando por falta de segurança aqui. Conversei com duas pessoas brasileiras que trabalhavam num banco lá, um banco médio lá. Falou, nunca vi tanto dinheiro vir para cá. E continua indo. Se fizer um levantamento, pessoal, não tem aqui agora, rapidamente não tem como fazer. Por exemplo, poupança. Acredito que na maioria dos meses, de novembro de 22 até agora, houve mais saque do que depósito. E quem bota em poupança geralmente é o pobre. É a pessoa humilde, que tem um salário pequenininho, que bota lá R$ 50, R$ 100, R$ 200 na poupança todo mês, está tirando. Para não ficar inadimplente, para comprar algo para alimentar para a tua casa, não parar de ter um mantimento lá dentro. Essa é a realidade. Presidente, e com relação à votação, aos números que chegam dessa apuração dos Estados Unidos, nós tínhamos as pesquisas servindo sempre ao sistema, né, tentando colocar ali um empate, uma eventual vitória de Kamala ainda na véspera das eleições. Entretanto, os números mostram a força com que Trump volta à Casa Branca ou vai voltar à Casa Branca em janeiro. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a vitória, como ela se deu, em especial com relação aos números nesses estados considerados pêndulos, né, na vitória na Pensilvânia, enfim, é uma vitória concreta, de fato é uma vitória que mostra a força nesse retorno de Trump, né, presidente? Olha, o que eu observei naqueles janeiro, fevereiro, março de 23, que eu estava nos Estados Unidos, uma migração do pessoal que morava em estados democratas indo para republicanos. Com todo respeito aqui, é muito parecido com o que acontece no Brasil há 20 anos, pelo menos. Você vê uma migração do povo do Nordeste para o Sudeste e para o Sul, um pouco para o Centro-Oeste. Por que isso? Tem que ter um motivo. Tá? Aqui no Brasil, o PT comanda, o PT e seus satélites, comanda o Nordeste há 20 anos, pelo menos. O problema está nesses administradores, que eles apostam muito em dividir renda. Você tem que multiplicar. Sempre disse, eu na economia era somar e multiplicar. A esquerda é dividir. Vamos tirar de quem tem para dar para quem não tem. É o projeto da esquerda que foi derrotado agora no parlamento. Taxação de grandes fortunas. O dinheiro vai embora. Você começa a tirar, de repente não tem de quem tirar mais. Está todo mundo na miséria. Até a maior cidade de nordestino no Brasil é São Paulo. Não é Fortaleza, não é Recife, não é Salvador, é São Paulo. O pessoal sai de lá. Ninguém quer sair da tua terra natal. Quando eu prestei concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras de Resende, e fui para lá, a minha adaptação foi difícil. Eu não queria sair de Eldorado Paulista. Mas uma cidade pequenininha no Vado do Ribeira. Eu não queria sair de lá. E saí, até porque meu pai decidiu, vai para o Exército, não fica aqui. E eu fui embora. Se eu tivesse ficado em Eldorado, talvez, eu fosse um cidadão, outro qualquer, como temos lá, aproximadamente 5 mil habitantes do Eldorado Paulista. Tá? Não teria chegado onde cheguei, não teria conseguido o que eu consegui, não estaria falando com você aqui agora, falando experiência de vida com o coração. Não é para ganhar simpatia de ninguém, não. Que vai um cara aí pegar o recorte que eu falei do Nordeste, olha como o cara não gosta do Nordeste. Eu gosto do Nordeste. A minha esposa é filha de cearense, Cabra da Peste, né? Lá de Crateús. Tá? E nós somos um povo miscigenado. Ou seja, buscando a origem dos problemas. Então, os estados democratas, quem tinha dinheiro, quem tem recurso, foi o estado republicano, onde o imposto é menor, onde essas pautas identitárias de ataque à família quase inexistem. Porque a esquerda tenta fazer todo mundo igual. Nós não somos iguais. Nós não somos iguais, somos diferentes. Todos nós somos diferentes um do outro. Dentro da própria família tem diferença. Eu tenho 2 irmãos, por exemplo, nascidos em anos diferentes, mas 5 de maio. São diferentes. É assim a nossa população. Agora, você hoje ainda consegue, quer dizer, mais difícil, o filho de alguém, da pessoa que ganha salário mínimo, ganha BPC, ser alguém na vida. Brevemente, ninguém vai conseguir ser mais nada aqui no Brasil, porque aquela velha política, você está mal, o cara acha um responsável pelo seu insucesso. Eu digo sempre, se você está mal, primeiro tem que buscar em você a responsabilidade do insucesso, não em terceiro. E esse pessoal sempre culpa.
é o Bolsonaro. Você vê, pegou uma onda no Brasil que tudo que acontece de ruim aqui, a culpa é do Bolsonaro. Se você dá um Google aí sobre submarino e implosão, veja, aquele submarino que implodiu a 4 mil metros de profundidade, lá na revista Veja, acharam uma maneira de ver que eu tinha influência na implosão do submarino a 4 mil metros de profundidade. É mais fácil. Você viu há pouco tempo, morte de indígenas, Yanomami, Bolsonaro, está morrendo mais agora, ninguém fala nada. Queimadas na Amazônia, foco de incêndio, um absurdo, Bolsonaro aumentou, e muito, em quase 100%. De quem é a responsabilidade? Lá, a Marina culpa intempéries, culpa, né, falta de chuva, mas lá atrás era o Bolsonaro responsável. E nós tratamos essas coisas com muita responsabilidade, como tratamos a questão da vacina com responsabilidade. Porque eu li os contratos da Pfizer, o cara não leu e critica. Mas esse não é assunto aqui de momento. Cada vez mais vem estudo de fora, o pessoal toma conhecimento e vê se fez a opção certa ou não. E eu sempre optei por uma coisa que, graças a Deus, voltará para o mundo agora, ou terá influência dos Estados Unidos para voltar para o mundo. A liberdade. Ou você tem liberdade, ou você não tem. Não pode um prefeito criar o cartão de vacina e te demitir se você não tomou vacina. Não é vacinas comprovadas de 10 anos, que eu tomei todas. Uma nova vacina. Teve empresa que criou a vacina em 2 dias e tocou no braço do povo. Isso é certo? Isso está errado? Você decida. Eu fui o presidente da liberdade. Pitoli, eu tenho te acompanhado, você sofre pressões, a tua Rádio Ouro Verde sofre pressões, porque dão espaço para mim. Eu vi o que você falou sobre o UOL, o cara da UOL que pediu informações para você e que você não tem obrigação de responder o cara. E você estava em deslocamento. Por coincidência, você tinha estado em Brasília, tá? ouviu a Michele aqui, e você tem uma bagagem para levar embora, chegou no aeroporto, teve problema com o avião, daí arranjaram o avião mais tarde, e o cara cobrando de você certas coisas que você não tem obrigação de responder para ele. Tá? Eu jamais tomei uma só medida contra quem quer que seja da imprensa visando censura. É verdade. Eu tenho certeza que ainda sou das pessoas que mais apanham nas mídias sociais. Raramente eu entro com ação contra alguém, tá, que me ofendeu. Entrei há 1 ano e pouco atrás, quando uma mulher, uma jornalista, ofendeu minha filha de 12 anos de idade. A chamou de uma coisa que eu não vou repetir aqui. Presidente. Ficou indignada. Ela na escola, chegou uma menina e falou: você é isso? Eu não vou falar o que é isso aí. Entrei com uma ação. Está 2 anos, não anda, não sai de primeira instância. Eu jamais tomei uma só medida para censurar a mídia. Presidente, eu vou falar aqui, eu vou fazer um parêntese para corroborar o que o senhor está dizendo. O senhor sabe, eu fazia parte de uma grande rede e o diretor de jornalismo dessa grande rede disse que foi a única vez que em 4 anos o telefone nunca tocou para tirar uma matéria do ar, para punir um jornalista, para afastar um jornalista. Durante a gestão do senhor, o telefone nunca tocou e o testemunho foi dado por um diretor de jornalismo que relatou pressões vividas em outros governos. E ele disse claramente, na gestão do Bolsonaro, o telefone da redação nunca tocou para tirar matéria do ar, para oprimir repórter, para afastar repórter. Eu vivi isso, presidente, e o senhor que está falando é absoluta verdade.